tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Para que Deus se lembre do seu povo aflito. Quantos estão aflitos nesses dias, né? Esses últimos dias temos passado muitas aflições, muitas dificuldades, mas o Senhor, Ele nos dá graça para passar e vencer. Em todo tempo vamos vencendo, né? E aí que Deus me deu 74. Eu vou pular alguns porque essa palavra é breve que o Senhor me deu. Eu orei e falei, Senhor, tem certeza? Tentei resistir. E aí Deus foi usando no caminhar das horas, né? Usou meu marido também para falar algo. E eu falei, então é essa mesmo, Senhor. Eu não vou fugir e a gente tem que obedecer a Deus, né? Então é breve e eu sei que Deus vai falar claro com a gente nesta noite. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste desde o monte Sião, em que habitaste. Levanta-te contra as tuas perpétuas assolações, contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Põe neles as suas insígnias, por sinais. O 11 agora. Por que retiras a tua mão, sim, a tua destra? Tira-a do teu seio e consome-os. Todavia, Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. 18. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor, e que o povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua pombinha, nem te esqueças para sempre a vida dos teus aflitos. 21. Não volte envergonhado o oprimido, louve o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueça dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Aí eu fiz Deus foi me dando aqui algumas coisas, eu fui estudar, né, um pouquinho do que Deus me deu, e eu vou falar um pouquinho. Quando diz aqui, né? Os teus inimigos bramam, 4, os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Insígnias, né? Eu perguntando, Senhor, insígnia significa, é um símbolo, é um emblema ou distintivo, frequentemente usado como um sinal de convocação militar. E aí, nessa parte, Deus foi me dando um discernimento de convocação militar. E como um que indica o local de cada divisão do exército. Nós somos o exército de Cristo. Glória a Deus. E cada um temos um lugar que o Senhor nos colocou. E temos que guerrear. Temos um emblema. Fomos convocados pelo general de guerra, que é Cristo. Então precisamos tomar postura. Deus falava posição de guerra, de guerreiro, de quem foi alistado. E muitas vezes não queremos fazer o que Deus tem para a gente. Mas Deus conta com cada um, porque cada um tem um chamado aqui. Cada um, Deus sabe, Ele colocou e Ele sabe que Ele pode contar com nossas vidas. Então, para a guerra, não é qualquer um que Deus chama. E eu sei que você, meu irmão, e eu, e todos que estão aqui, estão prontos para essa guerra, para enfrentar. Não importa se estamos machucados, ralados, sangrando, porque muitas vezes estamos sangrando, mas não podemos parar, não podemos desertar, desistir do que Deus colocou para nossas vidas, porque precisamos continuar caminhando
E se não formos firmes, fortes e constantes, não vamos suportar o que está por vir. Porque o ataque é muito grande sobre nossas vidas, né? Aí aqui a insígnia, ela só tem, esse papel é só para quem foi alistado. E todos aqui eu sei que foi alistado por Cristo. Não adianta nós dizermos, Senhor, não, eu quero só ficar sentado no banco. Eu também queria ficar. Eu não queria fazer muitas coisas. Nós não queremos, porque sabemos que o preço é alto. O chamado é grande, mas o preço é alto. Mas vai valer a pena, meus irmãos. Vale a pena, com Jesus vale a pena. Mesmo sangrando, doendo, machucado, o Senhor é o Deus que nos restaura, que nos fortalece todos os dias e que nos dá vitória, porque não é só tempo de luta, Ele tem tempo de vitória para as nossas vidas. Então, quem é alistado para a guerra, para permanecer, para suportar e permanecer, precisa obedecer. Obedecer o que Ele propôs para nossas vidas. Muitas vezes não queremos obedecer, mas quando o exército ele é alistado para a guerra, ele conta, é como Cristo, ele conta com a nossa obediência, com a ordem que Ele deu para a gente continuar marchando, ajudando vidas. Não importa, muitas vezes quem precisa somos nós, mas precisamos estar prontos e aptos, porque vão bater na nossa porta, né? Estamos na rua e muitos chegam até nós desesperados, né? E muitas vezes a gente pensa, mas como a pessoa não consegue? Não pode, porque cada um tem uma estrutura, cada um tem uma força. Às vezes a força dele é pequenininha ali e a gente precisa ajudar, né? Continuar caminhando, marchando, ajudando. E muitas vezes quem mais precisa somos nós. Aqui Deus me deu também, vamos aqui, chamar a fé. Nessa parte que fala aqui, por que retiras, o 11, por que retiras a tua mão, sim, a tua destra, tira do teu seio e consome-os. Todavia, Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Então, Deus, Ele tem salvação. No meio, vamos abrir em Êxodo aqui, que vai esclarecer melhor. Êxodo 15, 6. Êxodo 15, 6. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E é isso que Deus faz. Ele despedaça o inimigo das nossas almas. Porque nós temos um inimigo, um adversário que luta constantemente contra as nossas vidas para nos destruir. Nós não fizemos nada, pelo contrário, queremos continuar caminhando com Jesus, ajudando, marchando. Não, o que podemos ajudar e fazer pelas pessoas, por vidas, estamos aqui para fazer, mas o inimigo constantemente luta contra as nossas vidas. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que nos dá vitória. No meio das situações de adversidade, de levante, de afronta, de enfermidades, porque as enfermidades têm batido constantemente em nossas casas. Situações assim que a gente não sabe de onde vem, dores, muitas vezes são setas, retaliações, desânimos, cansaço, fraqueza, como a pastora falou aqui, é para nos parar. E nós não podemos parar, nós temos que avançar, porque nós fomos chamados pela fé. Um povo que é chamado para viver por fé não pode viver por emoções e sentimentos. É como diz aqui, estudando, chamar a fé. Jesus é visto como um estandarte pelo qual as pessoas se reúnem pela fé. Nós temos um alvo, nós olhamos para Ele, pela fé nós sabemos que nós avançamos e temos a vitória em Cristo. Então, se nós continuarmos, nós não vamos perder, nós vamos vencer todas as nossas lutas,
todas as nossas adversidades em Cristo Jesus. Então vamos continuar, vamos marchar constante, firme e constante no Senhor. E em Salmo 63:8 também Deus me deu aqui, que faz parte da palavra 63:8. Davi anela pela presença de Deus. A minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. É desse sustento que nós precisamos. É da força de Deus para continuar. Porque tem sido dias muito difíceis e a gente tem que anelar todo dia, pedir para o Senhor que a destra dele venha nos sustentar com a mão direita de Deus, porque a destra de Deus significa a mão direita de Deus e simboliza poder, autoridade, proteção e sustento. É o que Deus tem para nossas vidas: sustento, proteção, autoridade e poder. Se você está com Jesus, obedecendo, sendo obediente à voz dele, ao chamado dele, seguindo em santidade, você tem poder, meu irmão. Você tem autoridade para repreender o mal. Usa a autoridade em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus essa situação da minha casa. Eu não aceito você enfermidade. Estende a mão e repreende o mal, porque o Senhor, Ele capacita você, Ele te dá autoridade e você tem poder para expulsar qualquer situação ruim na sua vida. E aqui também, vamos voltar lá Aí o 74, do Salmo 74, lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor o tesouro, e que o povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua pombinha, não te esqueças para sempre a vida dos teus aflitos. Quantas vezes somos entregues aos nossos inimigos, e a nossa alma, que é uma pombinha, diante de Deus, né? Geme, chora, sofre, não entende, questiona, pergunta: Senhor, até quando? Quantas necessidades? Eu tenho estado na tua casa, tenho obedecido a tua palavra, a tua voz, o teu chamado, e por quê? E às vezes perguntamos por que tudo isso, né? Mas Deus tem um propósito de nos moldar, nos deixar prontos, capacitados para ir para a guerra. E se nós não estivermos prontos e capacitados, como vamos vencer o nosso inimigo? O nosso adversário, que constantemente vem com todas as armas poderosas. Mas a arma mais poderosa que temos é a palavra de Deus, em obediência. Nós vamos vencer todas, porque quem Deus chamou não é derrotado. Quem Deus chamou é vencedor, em nome de Jesus. Então creia que você é um vencedor. Então essa parte aqui é uma figura, né? Em expressão figurativa, que descreve a intervenção divina em favor do seu povo, seja para destruir os seus inimigos ou para oferecer proteção e guia. Então, muitas vezes, Deus ele vem e intervém nas nossas adversidades, porque se Ele não intervir, nós não conseguimos só. Como vamos conseguir? Não somos tão pequenos, falíveis, frágeis. Então, nós precisamos que Deus intervenha sobre situações difíceis que para nós é impossível. Aí nós nos rendemos ao Senhor e dizemos que nós não podemos. E é Ele que pode. E é nessa hora que nós nos rendemos diante dos pés do Senhor. E Ele intervém, Ele chega com a nossa vitória. Ele chega com resposta, Ele chega com cura. Ele vem com livramento, Ele vem com proteção, né, sobre os nossos. Porque o tempo todo o Senhor está guardando os nossos, guiando os nossos passos. Porque se nós não tivermos visão, nesses últimos tempos temos que pedir visão a Deus. Muita visão e discernimento espiritual. Porque se nós andarmos por vista,
não vamos permanecer até o fim. Não vamos, porque você vai cair num buraco. Eu e você caímos num buraco. Nós não enxergamos o que está ali na nossa frente. Mas quando nós pedimos visão a Deus, sabedoria e discernimento, Ele vai abrindo a nossa visão, o nosso esclarecimento, vai nos mostrando, não, minha filha, é por aqui, não, meu filho, é por ali, né? E é desse jeito. Eu falo porque muitas vezes as emoções e os sentimentos que nos afloram, situações e adversidades, querem fazer com que a gente tome decisões ali no momento. E nós não podemos, temos que parar, orar, pedir a intervenção de Deus. Me mostra aqui, Jesus, é tempo de agir, é tempo de parar, ouvir a tua voz, fazer, não fazer, aguardar, ir, ficar, calai-vos, né? Deus fala muitas vezes, calai-vos e vede o livramento de Deus, do Senhor, sobre nossas vidas. Então, em todo o tempo, é o que eu falo, sejam alvo as vossas vestes e não falte o óleo sobre a sua cabeça. É isso que temos que pedir a Deus, a presença, o óleo, a unção que nos dá força para caminharmos, para levantar, porque muitas vezes não temos força nem para levantar. É difícil, porque o ataque espiritual nesses últimos dias é muito grande. Então precisamos de força, precisamos do óleo, da unção. E como é que conseguimos isso? Em obediência a Deus, em santidade a Deus, e nos rendermos a Ele cada dia. Senhor, que seja a tua vontade e não a minha. Senhor, eu quero falar, Senhor, eu quero fazer, eu acho que é assim, mas não é o achar, é a vontade de Deus. Na dúvida, vamos nos calar e obedecer e aguardar a resposta do nosso Deus. Né? Eu falo lá em casa, às vezes a gente conversando, situações que a gente coloca diante de Deus e Deus se cala. Muitas vezes Ele se cala porque não é o tempo dele de resolver, de fazer, porque Ele está nos ensinando. Com certeza, tudo na nossa vida, Deus está nos ensinando através das dores. Porque nós não aprendemos quando está tudo bom. Nós vamos aprender quando Deus nos amassa um pouquinho, nos passa na peneira, né? Nos trata, que nós não queremos ser tratados. Não queremos, mas precisamos. Porque nós somos terríveis, não somos bonzinhos. Pisa no nosso calo, a gente já quer falar, mas eu fui tão bom, Jesus. Mas eu fiz porque eu não mereço. Mas eu não mereço, mas Jesus não mereceu também, né? Jesus não mereceu passar por nada e o que passamos é tão pequeno. É tão pouco, e reclamamos e não queremos ir para a casa do Senhor. Ai, fazemos biquinho, Jesus, não dá. Nessa última hora temos que ser crente forte, cheios da unção, cheios do poder, marchar. Eu falo, Deus, Tu és a minha força, vai na minha frente. Vontade eu não tenho disso, mas eu vou, eu levanto e vou. Sem vontade, porque a gente tem que fazer a maioria das vezes o que nós não queremos. E não temos vontade. E achamos que o outro não merece. E o Senhor o ama. O Senhor o ama. Ele precisa alcançar esse amor, essa evolução que nós já estamos. Muitas vezes achamos que somos melhores que o outro, né? Porque Deus já... eu tenho muito tempo na casa do Senhor, porque o Senhor é assim comigo, porque eu já tenho um cargo e nós não somos nada, somos tão pequenos, tão pequenininhos, né? Aí aqui, no 22, irmãos, lembra-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te da afronta que o louco faz a cada dia. Todo dia nós temos uma afronta, são todos os dias. Se não é numa área, em outra. E nós não entendemos. Somos afrontados, somos pisados, somos machucados. Não entendemos. Temos que perdoar. Perdoar para ser perdoado, porque Jesus nos perdoou. E muitas vezes nós estamos num nível espiritual que nós conseguimos. Mas às vezes o outro irmão, ele não consegue. E aí ele está ferido e ele segue ferindo. E aí a gente vai ficar igual a ele? Não. A gente vai dar amor.
mesmo Ele não merecendo como nós não merecemos, e Deus nos trata com todo amor, com todo carinho, toda a paciência. Ele fala: meu filho, eu sei que você tem traumas, que você tem dificuldades, que o bem que você quer fazer muitas vezes você não faz, e o mal todos os dias está à tua porta e você faz. Então é assim, nós melhorando todos os dias, né? Para que nós não venhamos ser como louco, nós não nos tornarmos louco igual ao outro. Nós temos que ser sábios para ganhar sem palavras, muitas vezes no silêncio, na humilhação, fazendo conosco, e nós temos que tratar o irmão bem. Muitas vezes na família somos afrontados, somos rejeitados, somos humilhados. Não entendem, porque nós que temos ministérios, chamados, estamos num nível espiritual maior, nós temos que ser mais elevados. Vamos falar: Senhor, me ajuda a ter a tua mente de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo e não a nossa mente, evoluir. Porque se for com a nossa mente, com a nossa razão, nós não vamos ganhar ninguém. Nós não vamos fazer a nossa diferença aí fora, a diferença que Cristo tem que fazer na nossa vida. Então vamos fazer a diferença. Um abraço, um carinho, né? Porque aqui eu sei que todos estão enfrentando guerras, batalhas, lutas espirituais, lutas físicas, batalhas constantes. E às vezes, sim, às vezes a gente chega cansadinho, triste, abatido, não queremos conversa, estamos no nosso cantinho ali, mas não custa nada dar um sorriso para o irmão, né? Dar um abraço, irmão, a paz, né? Porque ele também pode estar passando por algo pior do que a gente. Então, o amor ajuda, um ajudou ao outro, e é assim que a gente tem que ser. A igreja tem que ser amor, né? Tem que ser uma aliança constante, tem que viver em oração, tem que viver em vigilância, vigiar e orar. Muitas vezes a gente está orando tanto, ora tanto, mas não vigia nada. Eu falo, eu já saio de casa na vigilância, porque quando você está no mundo, tudo para você é muito bom. Eu olho assim, os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Hoje mesmo eu estava observando e vendo algo que eu entrei no Instagram e vi e falo, né? É puro amor lá fora. Pode até ser falso, né? Porque muitas vezes você não vê sinceridade, mas às vezes no meio cristão é tanto ataque, adversidade, se alegra muitas vezes com a derrota do outro em vez de estender a mão. E Deus não quer isso. Deus nos quer que sejamos amor, ajuda, né? Porque Deus um dia vai cobrar de nós, das nossas vidas. O que você tem feito pelo outro? O que você tem feito pelo seu cônjuge? Pela sua mulher, pelo seu marido, né? Porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Se dentro da nossa casa, da nossa família, nós não brilhamos, não adianta lá fora. Não adianta. Nada, tudo se perde. Nada vale a pena. O nosso ministério primeiro é a nossa família, o nosso lar, né? Os nossos filhos. Ainda que não olhamos para ele, não esteja eles na presença do Senhor, nós temos que olhar e ver que ele vai ser um servo, uma serva de Deus. Eu profetizo, meu filho, minha filha, que você vai ser uma bênção. Você já é uma bênção. Você é tudo que o Senhor diz que você é. Não deixa ninguém dizer que você é uma coisa que você não é. Não acredite. Porque eu e você, meu irmão, somos muito especiais para Deus. Somos pedras preciosas, joia rara na mão do Senhor, para fazer o ID, para fazer a obra dele. Então vamos fazer a obra dele com amor, mas vamos ser amor primeiro, porque quando a gente é amor, a gente leva amor, né? Eu falo, Senhor, nunca me falte o amor, a tua presença. Tudo pode faltar na minha vida, mas a tua presença não pode faltar, porque sem a tua presença a gente não tem nem força. A gente pode ter unção, a gente pode ser usado por Deus para muitas coisas, mas sem a presença dele nós não conseguimos, nós fracassamos.
Fracassamos no chamado, fracassamos na família, fracassamos no trabalho muitas vezes, porque faltou o quê? A presença de Deus na nossa vida, para nos ajudar a levantar, a ir e fazer o ID de Deus, né? Aí aqui no 23, quando Deus fala aqui, não te esqueça dos gritos dos teus inimigos, o tumulto daqueles que se levantam contra ti aumentam continuamente. Meu Deus, os inimigos gritam, bradam, se levantam, querem nos destruir, mas o Senhor, Ele ouve a nossa oração, Ele se levanta continuamente a nosso favor, e Ele destrói, Ele desbarata o caminho dos nossos inimigos. Se você crê assim, meu irmão, você é vencedor. Você tem que crer. Eu falo, Senhor, não adianta estar dentro da igreja. A gente prega às vezes e a gente tenta, a gente quer colocar, a gente quer que entre a palavra viva, porque a fé é uma fé viva. A gente tem uma fé viva. O nosso Cristo é um Cristo vivo. Muitas vezes quem está lá fora tem uma fé morta e ele vive com aquela fé, com aquela força, e ele até diz, eu alcancei a minha vitória. E muitas vezes nós estamos aqui dentro fracassados e dizendo, irmão, é luta, é prova, é muita luta, mas não é luta não, é vitória. É vitória, porque Deus tem vitória para a sua vida e para a minha vida. Não aceitamos derrota. Há um tempo para todas as coisas. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de cantar, né? Então há um tempo para todas as coisas. Vai ter tempo de afastar e tempo de juntar. E nós temos que entender todo esse tempo na nossa vida. Porque se nós não entendermos os tempos de Deus para nossas vidas. Existem 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Na nossa vida também é assim. Tem o inverno. E no inverno a gente chora, rega as nossas promessas em oração, no joelho, no jejum, no silêncio muitas vezes, porque muitas vezes chegam para nós e dizem, cadê? E aí? Mas e aquilo que Deus falou? Cadê? Não aconteceu? Você sabe qual é a resposta, meu irmão? Eu falo todos os dias. Tu sabes, Deus, Ele sabe o tempo e a hora. E eu creio, independente de qualquer situação na minha vida, eu vou viver todas as promessas que Deus falou para mim. E você também, meu irmão. Você tem que crer. Você crê que você vai viver? Porque só vai viver quem crê. Se você não crê, você não vai viver. Você tem que crer. Sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Então vamos crer, tomar posse. Senhor, eu creio, eu tomo posse, eu determino que eu já estou vivendo o meu milagre. Eu falo porque eu sou assim. Eu tenho meu marido aqui como prova. Eu falo, eu já estou vivendo. Pela fé pode estar um caos, pode estar tudo desabando, mas eu estou vivendo o meu milagre. O Senhor já agiu, já foi lá, já decretou a falência do mal. É assim que nós temos que prosseguir, né? E nesse contexto aqui do Eclesiastes 9 e 8, né, que eu pedi para Deus aqui para finalizar Eclesiastes 9 e 8. As mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que... Aqui é o título, né? Gozemos os bens que Deus nos dá. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre sua cabeça. Então é isso, para que a gente venha viver tudo que Deus tem para a nossa vida, que sejam alvas as nossas vestes. Em todo o tempo. Temos que nos purificar todos os dias, porque todos os dias o pecado vem à nossa porta. E aí a gente escolhe se a gente vai dar lugar a obedecer a Deus ou ir pelo caminho errado, porque Deus nos dá livre-arbítrio, né? É uma escolha, mas tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então eu falo, Senhor, se eu tive um plantio ruim lá atrás, me ajuda a plantar uma semente boa daqui para frente, sempre. Porque o que nós fizemos ficou lá para trás.
traz. O Senhor já jogou no mar do esquecimento. Tem colheita? Tem. Não adianta, nós vamos colher o que nós fizemos. Mas daqui para frente, vamos ter uma vida alinhada com Deus. Que nós possamos ter um futuro abençoado, uma velhice, um tempo abençoado com Deus, de saúde, de alegria, porque Deus tem isso pra gente, saúde, paz, vigor, alegria, né? No final da vida, porque sem alegria nada vale a pena. Se você perder a alegria, você pode ter todo o dinheiro do mundo, não vale a pena, porque você quer o quê? Morrer. Muitos estão ansiosos, tristes, com ansiedade, depressão, né? E quer morrer. Eu conheço pessoas que não gozam o bem que o Senhor tem na terra. E Deus quer que você goze o bem com a mulher da tua mocidade, com o marido da tua mocidade. Viva o melhor dessa terra, porque tudo aqui é vaidade, tudo é passageiro, vai passar. E o que vai ficar? O que a gente fez, o que a gente foi de bom para o outro, para o próximo. Até porque Deus vai pedir conta das nossas vidas, do que a gente fez, principalmente sobre os nossos, né? Ele vai pedir conta, é bíblico, está na Bíblia, que ele vai falar: cadê o que você fez pela mulher que eu te dei? Você cuidou? Você cuidou do marido que eu te dei, porque é ele e ela que vai até o fim da vida. Então a coisa mais importante que nós temos, eu estou falando aqui porque o Senhor mudou e mandou falar. Amém. Entendeu? E a gente tem que falar o que Deus manda. Muitas vezes nós priorizamos: primeiro é a minha mãe, segunda hierarquia são os meus filhos e depois a minha esposa. Eu amo a minha esposa, mas primeiro a minha mãe e meu pai. E você está fora da palavra de Deus. Você não está obedecendo. Você está em desobediência, porque primeiro você tem que amar, cuidar, respeitar, honrar. Mas a partir do momento que você sai da sua casa e você casa com uma pessoa, aquilo ali é o seu marido, o seu primeiro ministério, a sua família. Você vai ter que prestar contas diante de Deus. O que você foi, o que você deixou de ser, o que você poderia ter sido melhor. Porque tudo aqui, como diz aqui em Eclesiastes 8, é tudo passageiro. No contexto original aponta aqui que você desfrute da vida e a valorização da alegria, da festa e da presença. E tudo isso mesmo é perante a brevidade e a existência e a inevitabilidade da morte. Então tudo isso aqui é passageiro. Tudo que existe vai deixar de existir. E o que você deixou, eu e você deixou, né? Eu falo, meus irmãos, nós temos que deixar saudade. Muitas pessoas não vão deixar saudade, né, pastora Cida? Não vai. Você vai chorar ali um pouquinho, mas você vai ter o que você vai lembrar do outro? Que o outro só brigava, que o outro não foi tão bom, que poderia ter sido melhor. Então, vamos ser melhor, dá tempo. Dá tempo. Se a gente está aqui nessa terra, é para a gente ser um pouquinho melhor todos os dias. Né? E nós não podemos. Eu tenho essa mente, a minha cabeça é essa, e eu não vou mudar. Não, que síndrome é essa, né, Jesus? Não, nós temos a mente renovada, uma mente de Cristo, que o Senhor nos colocou e coloca todos os dias para sermos diferentes. Aí aqui, ó, eu coloquei: tudo é passageiro, que sejamos sábios e não nécios que são loucos, né? Para completar a boa obra e o chamado que Cristo tem sobre cada um de nós. Então vamos ser sábios e prudentes para a gente completar a boa obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Cada um tem um chamado e cada um sabe o que Deus quer que façamos. E não somos ninguém para chegar e falar assim: você tem que fazer isso. Porque o Senhor, Ele fala conosco, Ele usa os seus profetas. Cada um aqui tem uma promessa e sabe o que Deus quer que faça. Você é capaz, meu irmão, eu sou capaz. A gente acha que a gente não é capaz, né? Muitas vezes por temor a Deus, a gente não quer. Ai, Senhor, eu me sinto tão pequenininha. Mas não somos mesmo, mas Ele capacita a gente a
fazer o que Ele quer, a obedecer e seguir em frente, caminhando com Jesus e obedecendo, sendo sábios, né? E prudente, com toda a sabedoria e amor que Ele vai colocar nos nossos corações. E eu peço a Deus, Senhor, faz uma igreja forte. A tua igreja precisa ser forte, Deus. Abre as mentes e os corações, eu peço, Senhor. Abre a visão. Não deixa a gente ficar com a visão curta, olhar para baixo, como galinha, andar em círculo, Senhor. Que nós venhamos ter visão do alto, visão de águia, visão espiritual. Vamos ter que fazer muitas coisas que não queremos fazer, mas é esse o propósito. Fazer, obedecer, sem vontade, sem querer. Porque lá na frente tem uma recompensa de glória. Tem bênçãos, tem resultado, tem o céu que nos espera. Tem uma recompensa, o Senhor vai nos receber e vai dizer: vem minha filha, vem meu filho amado, né? Vem meu filho amado, porque você cumpriu o seu chamado. Que nós não venhamos chegar de mãos vazias. Eu falo: Senhor, eu faço tão pouco, Senhor, me ajuda a fazer mais. É muito pouco que eu faço. Eu preciso ajudar muitas vidas. Às vezes não precisamos ir atrás, mas vamos orar, pedir, traz vidas, porque Deus traz. Deus traz, e às vezes até a gente reclama porque a gente está cansado. É tantas vidas que chegam até a gente e que nós precisamos ajudar. Vamos ajudar. Vamos ser sementes do Senhor. Uma semente que floresce. Lançarmos a boa palavra, né? Se precisar exortar, precisamos de exortação, mas que seja em amor, né? Porque em amor tudo flui, tudo há um bom resultado, né? Com sabedoria, sem envergonhar o nosso irmão, porque o Senhor, Ele muitas vezes Ele chama a nossa atenção, 1, 2, 3, claro, se nós não obedecemos, muitas vezes Ele faz a gente passar vergonha. Eu falo, irmãos, porque eu já passei vergonha, já. Muitas vezes a gente quer viver uma vida, eu já vou encerrar, irmãos, como a gente acha que Deus, mas Deus perdoa, mas esse é meu jeito, eu não consigo. Você tem que pôr força. Você não vai conseguir ser uma pessoa melhor, obedecer a Deus, se você não colocar força em tudo que você faz. Porque o reino de Deus é tomado à força. Para a gente entrar no céu é a força. Para a gente ser melhor é a força. Para a gente ajudar o que nos traiu em amor, com um sorriso, muitas vezes vai precisar e vai vir até a gente. Como a gente vai conseguir se a gente não pôr a força do Espírito Santo de Deus que está em nós? Não vamos conseguir. Então vamos pôr força para melhorar. Deus fala nessa noite que a igreja do Senhor precisa melhorar. Porque nós precisamos ir para o céu. Nós não podemos estar aqui todos os dias e nos perder lá no final. Quando chegar a carreira, se perder no final. Muitas vezes muitos nadaram e no final fracassou. E muitos que chegaram no final guerreou ali e venceu, porque está cheio de gente boa indo para o inferno e cheio de gente ruim, vamos falar a verdade, indo para o céu. Por quê? Porque o pecador está se arrependendo. Então não vamos deixar aquelas vidas lá fora, muitos que estão do nosso lado, não vamos deixar de levar a palavra, de falar do amor de Deus, né? Vamos falar, vamos amar. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra e a gente se cala. Ai Deus, mas eu não vou falar não. Fala. Se você sentiu, é o Senhor falando. Fala para o meu filho. Abraça, diz que o Senhor tem algo para a vida dele. Que o Senhor é amor, que o Senhor é salvação, que o Senhor tem resposta, né? Fala para o Senhor, para ele, vira à casa de Deus. Porque aqui tem milagre. Na casa de Deus tem milagre, tem resposta, tem socorro, tem providência para as nossas vidas. Essa é a palavra que o Senhor me deu e eu agradeço essa rica oportunidade. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto, por cada palavra, cada louvor, cada vida que adentrou este lugar, na porção do dia de hoje.
Receba a nossa gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Amém. Eu vos saúdo mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar as nossas mãos nessa posição para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor vão nos dispensar ainda aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Aquele que nos Eu fortalece. tenho Deus, Quem impedirá? mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor é nosso pastor. Eu creio que Ele não vai faltar em nossa vida, amém? Seja abençoado. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em